Gente, toda semana a doutora Mariana Mello, médica ginecologista, ela sempre está aqui com a gente para falar de um assunto muito importante. E ela voltou. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, graças a Deus. A semana passada a gente falou da menopausa e a gente sabe que esse assunto é muito amplo, né? E a gente quer continuar, inclusive, sobre isso. E tem uma pergunta, já vou começar com uma pergunta de um internauta, da Nádia Rocha. Ela perguntou para a senhora o seguinte: é possível se preparar para a chegada da menopausa? Sim, é possível. Inclusive, o processo da menopausa, ele não é súbito, né? Apesar de ser a data da última menstruação, a maioria das mulheres começam a ter sintomas até 10 anos antes desse evento da menopausa, que é o que eu chamei de climatério na última entrevista que nós tivemos. Só 10% das mulheres têm essa menopausa súbita sem sintomas. Tem uma idade específica ou isso depende de cada mulher? Tem uma idade específica. A população brasileira para de menstruar entre 45 e 55 anos. Então, é uma média de 51 anos. Mas a gente tem uma diferença muito grande, 45 a 55, né? Sim, 10 anos aí de diferença, né? Então, a média é 51 anos. Como os sintomas podem começar 10 anos antes, essa mulher pode apresentar os primeiros sintomas lá pelos 40 anos de idade. E quais são esses sintomas? Certo, existem sintomas que são subjetivos, né, como indisposição, ganho de peso, diminuição da libido, que podem ser atribuídos à queda hormonal, mas são multifatoriais, né? Os primeiros sintomas objetivos que a gente atribui ao climatério, a queda importante do hormônio, é o sangramento uterino aumentado, né? A mulher passa a sangrar mais, a ter ciclos mais curtos, é o que a gente chama de perimenopausa precoce. Aí quando acontece isso, o caminho é procurar um médico. E a reposição hormonal, eu queria saber se ela é indicada para todo mundo. A indicação, existem critérios bem definidos de indicação de terapia hormonal. Todas as mulheres têm benefício, nem todas podem usar. Quando a gente obedece às indicações e foge das contraindicações, a gente só tem melhorias para essa mulher, né? Mas tem riscos? Tem riscos, sim. Existe o risco de câncer de mama, né? Tem um aumento de 8 casos em 100 mil mulheres que usam terapia de reposição hormonal, como estrogênio e progesterona. Existe o risco tromboembólico, né? Risco de trombose, infarto, AVC, que são os riscos cardiovasculares. Então, assim, não é isento de risco. A gente precisa fazer uma triagem da mulher que está indicada usar a terapia hormonal para ver se ela pode usar com segurança. Então, é possível, de acordo com essa triagem, doutora, perceber se a pessoa não pode. Sim. Agora, tem que ter essa triagem. Tem que ter essa triagem. Essa mulher pós-menopausa, ela já tem um risco aumentado para doenças neoplásicas, para doenças metabólicas, para doenças cardiovasculares. Então, é preciso fazer uma estratificação de risco, independente de terapia hormonal. Essa mulher precisa de um cuidado diferenciado. E se ela tem indicação, aí eu preciso investigar. Ela pode usar? Benefício ela vai ter, mas ela pode usar? Doutor, e outra coisa, nesse caso aí, a senhora falou de vários problemas, isso não provoca medo nas mulheres? Muito medo. Existe o medo de não poder usar o hormônio, né? E existe o medo de usar o hormônio. Antigamente, a terapia hormonal, ela tinha mais malefícios, porque olha que curioso, Jordevá, o primeiro estrogênio que inventaram para repor hormônio, ele foi extraído de uma égua prenha, que é o estrogênio equino conjugado. Isso lá na década de 60, né, quando começou a terapia de reposição hormonal. Então, o estrogênio da época, ele não é igual ao nosso, ele era de uma égua prenha. Então, ele vinha com riscos aumentados mesmo. A progesterona que era usada na época é diferente de hoje. Então, fez-se um estudo, que foi o WHI, lá em 2000, e eles viram esse risco aumentado de câncer, de infarto, de AVC, e aí todo mundo ficou com medo de usar, já que estava usando um hormônio e estava matando as mulheres, né, de câncer, de infarto, etc.
Então, isso gerou muito medo em todo mundo, né? Tanto nos médicos quanto nas mulheres. Doutora, semana que vem a senhora volta? Volto? Ok, a senhora escolhe um tema interessante para a gente tratar aqui, porque vamos pegar aqueles que sempre têm mais dúvidas para a gente levar a informação adequada para quem está acompanhando a gente, pode ser? Pode ser. Doutora Mariana Mello, um grande abraço, muito obrigado. Obrigada.